Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso terceiro episódio do programa Ciência e Fé. E como os irmãos já têm nos acompanhado, estamos falando a respeito da série que é o Universo. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre a origem do universo, falamos também das tecnologias espaciais que nos permite identificar as galáxias, as estrelas. E neste episódio de hoje, nós falaremos a respeito do nosso planeta, o planeta Terra. Principalmente as condições, que são inúmeras delas, que permitem a existência de vida aqui. E eu gostaria de deixar claro aqui para os nossos irmãos que a nossa linguagem aqui, ela será a menos técnica possível para que todos possam ter acesso às informações científicas que discutiremos aqui. Então, a partir deste momento, logo após a vinheta, nós iniciaremos então este terceiro episódio da série O Universo. Maravilha! Nós vamos então iniciar esse nosso episódio falando de um assunto tão vasto, né, que é um universo tão interessante. E estamos mais uma vez aqui, convido o Tiago Costa para falar desse assunto. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Olha, Tiago, eu gostaria de iniciar esse episódio mostrando para os nossos irmãos um vídeo, porque era muito comum na década de 60 as questões da corrida espacial. Sim. E a NASA havia enviado alguns astronautas numa missão da Apollo 8. E nessa missão, eles estavam fazendo a órbita na Lua. Sim, a órbita lunar, isso aí. E eu gostaria de mostrar para os irmãos também ouvissem quais foram as palavras que aqueles astronautas, eles disseram, porque a NASA havia dado uma missão para eles de dizerem uma mensagem. A Terra foi no dia 24 de dezembro de 1968. Vamos ouvir, vamos assistir o que esses astronautas disseram. É importante ali, já está rodando o vídeo do lançamento, né? Importante a gente salientar que nessa época aí era a maior audiência na ocasião verdade. Na Terra, né? Então, passou ao vivo na TV, passou ao vivo e foi a maior audiência naquela época, né? Aí vai começar agora a imagem, o som, né, do astronauta, vamos ouvir. Back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. O que me deixa mais impressionado, Deus, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. O que me deixa mais impressionado disso é porque são poucas pessoas que têm esse privilégio de poder observar a Terra do lado de fora, né? Observar no espaço, observar aquilo que aqueles homens tiveram a oportunidade de ver. Eu acho que eles representaram muito bem, porque é a beleza da obra criadora de Deus. Glória a Deus, aquilo, né? que Deus fez, né, com o poder da sua palavra. Isso é maravilhoso. A gente vê, às vezes, o homem apenas cientista, sem uma experiência de fé, ele não atribui o valor devido. Mas nós que temos a fé, nós atribuímos o valor devido, que é glorificar o nome do Senhor. Amém. Pela obra maravilhosa que o Senhor fez. Glória né? a Jesus, graças a Deus. Tem até um texto da palavra que fala isso, né? Que fala sobre a terra, já que a gente está entrando nesse assunto da terra, né? Que diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, Deus que formou a terra. Glória a Jesus. E a fez. Ele a confirmou, não a criou para ser vazia, Amém. Mas a formou para que fosse habitada. Glória a Jesus. Então, o nosso Deus, ele formou a terra, e isso aí é para glorificar o nome do Senhor, formou a terra e não formou vazia. Amém. Formou para que fosse habitada, Graças né? a Deus. E depois, posteriormente, a gente foi descobrir, a ciência foi descobrir sobre as zonas habitáveis, entendeu? Então, isso é maravilhoso para
para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Para a gente começar a respeito desse assunto, Tiago, quando a gente fala a respeito do espaço, existe uma área que a gente chama de zona habitável, Isso não é aí. isso? Existe as áreas, dentro da galáxia existe uma área chamada zona Certo. habitável, e dentro do sistema solar também. Nós vamos passar uma imagem para que os irmãos tenham assim, o acesso, a noção disso. Essa aí é uma imagem da nossa galáxia, né? É uma representação gráfica da galáxia, onde nós temos ali a zona habitável. Todo aquele círculo de verde ali, ó, parecendo um donut, né, por assim dizer, toda essa parte aqui é a zona habitável dentro da galáxia. E nós estamos ali naquele ponto ali embaixo, que é o sistema solar, está dentro daquela zona habitável, né? Fora dessa zona habitável na galáxia, se fosse mais para o centro, a força gravitacional é muito grande. Então, possivelmente, não haveria vida. E se fosse mais para fora, a zona gravitacional também seria muito pequena. Então, não seria possível a vida. Mas isso, olha, a perfeição da criação de Deus. A perfeição. Nós temos a zona habitável da galáxia, mas não adianta estar dentro da zona habitável da galáxia se também você não estiver dentro da zona habitável do sistema solar. É uma cadeia de eventos. O sistema solar está dentro da zona habitável. Agora, a Terra também está dentro da zona habitável do sistema solar. Tem uma imagem para a gente ver que é a zona habitável dentro do sistema solar. Vê ali que a Terra está representada ali no centro, né? Dizendo que ali é a zona habitável. Mais para dentro dessa zona habitável, mais para dentro do sistema solar, nós vamos ficar muito quente, que é o caso de Vênus, que é muito quente. Mais para fora da zona habitável, se torna muito frio. E aí é impossível a vida nesse caso. Então, além do sistema solar estar dentro da zona habitável da galáxia, a Terra também está dentro da zona habitável do sistema solar. E nisso se cumpre essa palavra que nós demos. Deus fez a Terra para que ela fosse habitada. Amém. E não para que fosse vazia. Glória a Jesus. Para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Graças a Deus, né? Isso é muito interessante. Eu acho que desde o primeiro episódio a gente tem visto quão é maravilhoso, quão é perfeito tudo. Sim. Tudo está completamente sincronizado, harmônico, né? Para que são muitas variáveis, né? São inúmeras variáveis, na verdade. Glória a Deus. Eu até gostaria de aproveitar para convidar, né, os irmãos, aqueles que porventura não assistiram o episódio anterior, episódio 2, em que o nosso irmão trouxe aqui algumas imagens belíssimas, porque falamos a respeito das tecnologias espaciais, como é possível nós identificarmos as galáxias, né, a distância às quais elas estão. Então é muito importante e eu peço também que os irmãos possam compartilhar este link, as informações que estão sendo trazidas aqui. Estamos falando, sim, de aspectos da ciência, mas, sobretudo, valorizando a palavra de Deus. Nós estamos falando de uma criação do nosso Deus. Tiago, é muito importante também a gente comentar aqui, além de tudo isso que você nos mostrou sobre a zona habitável, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a esfericidade da Terra. Sim. Então, ainda algumas pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso, embora nós tenhamos tecnologias o suficiente para entendermos que a Terra ela tem um formato esférico. Sim. Eu gostaria que você trouxesse para nós aqui algumas evidências da ciência, né, que falam que, de fato, a Terra é redonda, né? Embora a gente tenha inúmeras imagens, outros entendimentos, por meio das tecnologias que você já trouxe para nós nos episódios anteriores, mas acho que é importante falar a respeito disso, né, junto com os nossos irmãos aqui. Até o formato da Terra, ele influencia na vida tal qual ela é, né? Sim. E aí nós vamos ver, cientificamente, o primeiro, assim, que se tem notícia, né? O primeiro experimento que provou a esfericidade da Terra foi com Eratosthenes. Falei certo? Eratosthenes. Isso, porque o nome é difícil mesmo, né? Foi o primeiro experimento. Nome é difícil. 275 a.C. Então, o que ele fez? A gente está tendo uma imagem aqui que vai exatamente explicar isso. Ele pegou a sombra projetada do Sol na Terra em duas estacas, né, por assim dizer, em Siena e no mesmo horário em Alexandria. E com isso ele conseguiu calcular, através da matemática, ele conseguiu calcular os ângulos que estavam envolvidos, e aí ele conseguiu calcular o raio da Terra, e com o raio ele conseguiu
calcular a circunferência da Terra. Entendi. Essa que, cientificamente, é a primeira evidência assim, Sim. da esfericidade da Terra. Sim. Depois ela veio outros cientistas falando, né, e nós vamos ter episódios aí com Galileu e tudo mais. Mas se a gente pegar uma coisa mais antiga ainda, nós temos Sim. a palavra de Deus. Sim. Sim, A palavra de Deus, e é bom que a gente se diga, por exemplo, se a gente pegar a palavra de Deus como uma referência científica, nós vamos ter o primeiro relato com Isaías, né? O primeiro relato que Isaías fala assim, ó, e ele está assentado no círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Glória a Jesus. Está aqui falando de Jesus, é uma profecia acerca de Graças Jesus, a Deus. que ele estava sentado sobre o círculo da terra. E essa palavra círculo no hebraico, ela significa círculo ou redondo no hebraico antigo. No hebraico moderno, compasso também pode ser traduzido como círculo. Então aqui nós vemos aqui, se a gente tivesse uma organização aí pelos linguistas e pelos teólogos, nós vamos ter aqui que a primeira evidência de que a Terra é redonda, o Filho do Homem sentado sobre o globo terrestre. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Acho que até nesses detalhes, né, a palavra do Senhor A palavra do Senhor é maravilhosa. Extraordinária. E quando a gente fala, voltando nessa questão, até para tantas variáveis que precisam existir para que a vida, né, se estabeleça no nosso planeta, são tantas, né? Tem alguns estudiosos inúmeras, né? que até mesmo colocam como que 1.200 variáveis. A gente poderia citar, por exemplo, o eixo, a inclinação do eixo da Terra, Sim. que precisa ser perfeito, né? A própria influência da Lua nas marés da Terra, a posição do planeta, como você já mostrou para a gente. Dentro da zona habitável, onde ela se encontra. E a gente poderia falar até de outras coisas, a né? atmosfera. A atmosfera, ela é perfeita, porque além de ela fazer a filtração, ela ainda permite, né, um certo aprisionamento do calor, né, que proporciona um efeito estufa, que é o que nós precisamos aqui para que o planeta se mantenha aquecido. Né? E proporciona esse efeito estufa na condição certa, né? Para mais e para menos seria prejudicial para a vida, né? Sim. Então são muitas variáveis. Se você pegar todas essas variáveis aí, a gente vai ver que é impossível colocar isso na conta do acaso. Sem dúvida. É impossível. Sem dúvida. Um homem sensato, ele nunca vai fazer isso. Mas há cientistas que jogam isso na conta do acaso, resistindo ao Senhor. Mas quando nós olhamos para todas essas variáveis, como é tudo tão perfeito, não tem como a gente não glorificar o nome do nosso Deus e dizer que foi Deus que criou todas as coisas, né? Glória a Jesus. Nós temos, por exemplo, na Terra, que é como você falou, a ação da Lua, Sim. as marés. Nós temos também o campo eletromagnético, que é importantíssimo na Terra. O Sol, por exemplo, nós falamos no episódio passado sobre a sonda Peck, que está estudando o Sol, exatamente por isso. As manchas solares, as erupções solares, elas podem causar dano aqui no nosso planeta e principalmente nos satélites que estão em volta da nossa atmosfera, os satélites artificiais, né? Sim. E essas manchas solares, a gente tem uma foto dela para mostrar. Sim. Essas manchas solares, essa que está circulada aqui, por exemplo, ela é uma mancha solar tão grande que ela é 4 vezes o tamanho da Terra e você, a olho nu, por exemplo, você consegue visualizar ela da Terra. Com os equipamentos necessários. O que são essas manchas solares? Isso é natural do Sol acontecer de tempos em tempos. Só que depois que essa mancha, a erupção solar, ela joga para o espaço muito plasma da energia solar, né? E aí o que acontece? Isso vem para o lado da nossa Terra e os polos magnéticos desviam isso e por isso acontece, por exemplo, a aurora boreal nos polos, né? Que é uma beleza, né? Você vê essa coisa da natureza que aponta para o nosso Deus, que é maravilhoso, né? Não tem como você ver essas coisas tão extraordinárias, não perceber que existe algo extraordinário por trás disso, né? Isso aí. A gente pega, por exemplo, essas manchas, uma delas, por exemplo, estourou há um tempo atrás e ela foi tão forte que ela acabou com a comunicação no norte dos Estados Unidos. Inclusive tem 2 reportagens aí, se puder colocar na tela pra gente, que mostram isso. Olha lá, o Sol tem uma forte erupção e abala as transmissões de rádio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em alguns lugares, ficaram ali 4 a 6 horas sem comunicação. Olha. E essa mancha solar, e outra reportagem falando a mesma coisa, né? E essa mancha solar, que é a maior, que é o que está sendo mais assim, observado, se ela estourar
em direção à Terra, porque o Sol também tem a sua movimentação, né? Se ela estourar em direção à Terra, pode causar um blackout nas comunicações de até 1 ano. Imagina 1 ano sem internet, 1 ano sem comunicação. É coisa impensável para a nossa sociedade tecnológica. Impensável, sem dúvida. É impensável. Se você falasse isso, por exemplo, há 300 anos atrás, não faria diferença nenhuma. Mas hoje, para a nossa sociedade, hoje, isso é impensável. Isso é o quê? Um sinal da volta de Jesus. Haverá sinal no Sol, na Lua e nas estrelas. É mais um sinal que a gente está vendo do final de todos os tempos, né? Então, essa mancha solar a gente está observando e a PEC é feita para observar uma dessas coisas, né? Exatamente. É por isso que o Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e também os nossos programas, né, eles têm o objetivo exatamente de fazer essa junção, né? Então, a ciência não é inimiga da fé, de maneira nem vice-versa. Então, pela ciência, pelas tecnologias, nós temos visto o cumprimento das profecias. Temos observado, que o Senhor já tinha preparado desde a sua eternidade para que nós pudéssemos viver esse momento e usufruir na presença de Deus. Voltando nessa erupção solar, eu até falei 300 anos, eu acho que foi até generoso. Porque se a gente falar em 100 anos atrás, a internet foi popularizada no final de 90, 80. Verdade. A gente falar de 100, 50 anos atrás, isso não seria tão prejudicial. Mas hoje é um prejuízo muito grande você ficar 1 ano sem internet. E prevendo isso, os Estados Unidos têm já 4 satélites prontos para serem lançados de forma emergencial, né? Caso isso aconteça, por causa da defesa americana, que é toda assim, gerenciada por questões de satélites no espaço, né? Verdade, verdade. Eu gostaria também de dizer para os nossos irmãos que podem nos acompanhar pelas redes sociais. A Igreja Cristã Maranata tem ali o Instagram, também o Facebook. E os irmãos, né, porventura, se você é um visitante que recebeu um link de um membro da igreja, talvez esteja se perguntando, né, como é que eu faço para poder assistir os cultos dessa igreja? Então, diariamente, nós temos os cultos às 20 horas que são transmitidos pelo canal oficial do YouTube. Você pode ir lá acompanhar os cultos também. Sempre há uma programação inédita, né, no canal oficial da igreja. É importante que você tenha uma experiência com o Senhor. E voltando aqui, Tiago, ainda falando da Terra. Sim. Né? Há alguns mistérios da ciência, como, por exemplo, a água surgiu no nosso planeta. Tem algumas hipóteses, não é verdade? Algumas ideias a respeito disso? Sim. Quando a gente pega a teoria do Big Bang, que formula como o universo surgiu, dentro dessa teoria do Big Bang, um dos grandes mistérios é como que a água chegou no nosso planeta. Pela ciência é inexplicável. É inexplicável. Sim. Tem algumas hipóteses, né? Tem algumas teorias. Por exemplo, tem a teoria da Terra molhada, que é a Terra surgiu com a água e... Certo. Estou explicando assim de forma bem sucinta, bem superficial, para que todos entendam, né? Uhum. Quem tiver uma curiosidade maior pode se aprofundar nesses temas. Mas tem a Terra molhada, tem outra teoria que vários cometas e asteroides se chocaram com a Terra ao longo do tempo, e esses cometas de gelo, Sim. e aí foi trazendo água gradativamente para a Terra, né? E tem a teoria, a terceira hipótese, né, que entre elas, uma terceira hipótese que fala que não é nada disso, que é a junção de tudo isso. Por que fala isso? Porque quando você pega os cálculos, você vê que isso não, pelos cálculos, isso não é possível, nem que a Terra ali tenha surgido dessa forma, nem que ela tenha sido bombardeada, né? Então os cálculos não batem com nenhuma das situações. Mas existem essas teorias de que a Terra surgiu já com água. E um novo estudo, né? Tem até essa matéria desse novo estudo, que fala que a Terra, o nosso sistema solar, a Terra, né, recebeu a água antes mesmo do Sol. Entendi. Isso é um estudo que foi publicado recentemente. Pelas análises químicas ali, né, foi possível prever que a Terra teve água antes mesmo do surgimento do Sol. Esse foi um estudo da National Radio Astronomy Observatory, lá dos Estados Unidos, pelo cientista John Tobin, né? Ele é o principal desse estudo. Sim. E ele fez essa publicação de que a água da Terra pode ser mais antiga que o Sol.
Isso E é aí, quando nós vamos ver isso aí, nós vamos diretamente para a palavra, né? Exatamente. Gênesis, né? Gênesis, vamos diretamente em Gênesis, corroborando com o estudo dele aí, né? E foi o texto lido, né, pelos astronautas no início do episódio que nós vimos aqui, né? Então a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, posteriormente, lá no quarto dia, os dias da criação, que o Sol foi criado. Então, esse estudo ele fala que a água chegou antes, é uma hipótese, pela ciência, mas pela fé, a gente entende que Deus realmente criou a Terra da forma com que ela é, né? Aí depois foi dando as formas ali, aparecendo os continentes, e por aí vai a criação. A gente vê que a criação está totalmente dentro daquilo que que aconteceu de verdade, né? Glória a Jesus, graças a Deus. Bom, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, né? Nós poderíamos ainda falar muitas coisas a respeito disso, mas eu gostaria de pedir para que o Tiago pudesse fazer as considerações finais. Amém. A respeito disso tudo, né, que nós discutimos nesses 3 episódios. Glória a Deus, né? Falamos lá desde o inicinho, né, a origem, passamos aí pelo estudo das galáxias, as espaçonaves, né, os telescópios, essa tecnologia tão avançada que nos permite enxergar as maravilhas que Deus fez. Glória a Deus. Então, eu gostaria que o irmão fizesse as considerações finais a respeito disso tudo que nós discutimos ao longo desses 3 episódios. Glória a Deus. Eu queria encerrar esse episódio aqui. Vou pedir até para ser colocado uma foto na tela que é chamado Pálido Ponto Azul. Certo. Essa foto foi tirada pela Voyager 1, quando ela estava chegando perto da órbita de Saturno, se eu não me engano. Repare os irmãos, que os irmãos vão ver um facho de luz aqui completo e um pontinho lá, dentro desse facho de luz, um pontinho ali mais iluminado. Esse pontinho aí é a Terra. É uma foto da Terra sendo tirada a uma distância muito grande. E ali nós vamos ver, mesmo ela solitária ali, nós vamos ver que naquele lugarzinho ali, naquele pontinho ali, Deus fez tudo para a nossa vida. Glória a Jesus. E todo o espaço que nós vimos, tudo aquilo que nós vimos assim, até de maneira um pouco superficial, para que todos tenham acesso, nós vamos ver a glória de Deus manifestada nas galáxias, no espaço, em tudo que há em volta desse universo maravilhoso. Glória a Deus. E eu queria encerrar com um texto da palavra que exatamente fala isso. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, que aqui pode ser traduzido como universo, o universo anuncia a obra das tuas mãos. Glória a Deus. Esse é o Salmos Glória a Jesus. 19:1. E aí no versículo 2 fala assim, ó, e um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagens e sem fala, ouvem as suas vozes. Meus irmãos, nós olhamos para o espaço, vemos a beleza desse universo e não temos como falar que isso não é obra de Deus. Muito pelo contrário. Nós temos que glorificar o Senhor, porque os céus manifestam a glória de Deus. Glória a Jesus. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Maravilha. Então, com essa palavra, nós vamos encerrar aqui o nosso episódio. E eu gostaria de fazer o convite a todos que permaneceram conosco ao longo dessa série aqui do Universo, esses 3 primeiros episódios, que permaneça conosco. Teremos novos assuntos pela frente. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A todos a paz do Senhor.